Estimados estudantes, caríssimos colegas professores, hoje estaremos com conteúdo do do oitavo ano, que foi o quê? A Inconfidência Mineira. Movimento este que hoje, nos rende um feriado, Dia 21 de abril, Tiradentes, feriado nacional. Que bom, Feriado. Então vamos lá. Contexto histórico. Vejam, nós sabemos que a capitania das Gerais, que hoje é Minas Gerais, era muito rica na produção de ouro e pedras preciosas. Muito riquíssima, riquíssima. Só que nós sabemos que com o passar do tempo, de onde se tira e não se repõe, um dia acaba. Não é isso? Então, começou a haver o declínio da produção aurífera. Certo? O declínio da produção aurífera, ou seja, a produção de ouro, estava mais difícil encontrar ouro. Só que Portugal não entendia. Portugal queria que pagasse os impostos, que o imposto era o quinto. O ouro era levado para as casas de fundição e lá era tirado um quinto, 20%. Ou seja, se você tinha 1 quilo de ouro, o governo pegava 200 gramas. 200 gramas era do governo. Você não tinha 1 quilo de ouro, você tinha 800 gramas. Entendeu? 200 gramas eram do governo. E, além disso, existia a derrama. E o que era a derrama? Que quando, no ano, a arrecadação de impostos não chegasse a 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos de ouro, haveria a derrama. E aí os soldados invadiriam as casas e pegariam as coisas de valor. Só houve uma vez a derrama, mas ela ficou muito latente na cabeça das pessoas. Entenderam? Então, havia também isso. E, geralmente os soldados pegavam mais, pegava 2.000 quilos, dava 1.500 para o governo e ficava com 500 para dividir entre eles. Um exemplo, Porque também existia várias maneiras de esconder o ouro, Foi aí que surgiu a expressão o santo do pau oco. Porque as pessoas pegavam imagens religiosas, que eram ocas, abriam e botavam ouro dentro da imagem do santo. Aí que surge o santo do pau oco, que é aquele santo que esconde alguma coisa. Aí que surge a expressão santo do pau oco. Compreenderam? Fulano é um santo do pau oco, é um santo que esconde alguma coisa. Surge aí. Então vamos lá. O custo de vida também estava alto em Vila Rica, que era a capital das Gerais. Ainda não era Belo Horizonte, viu, pessoal? Então, Belo Horizonte nem existia nesse período. Então, veja, um declínio da produção, os impostos, o custo de vida alto. Ou seja, você com pouco dinheiro, com pouca riqueza e tudo caro. E ainda tendo que pagar imposto. Isso gerava revolta nas pessoas, principalmente nas classes mais abastadas, nas elites financeiras, nas elites econômicas. Então, o que isso levou? Isso se juntou com as ideias iluministas que vinham da Europa, liberdade, igualdade, fraternidade, que, como eu falei antes em outras aulas, essas ideias eram eram disseminadas nas lojas maçônicas, na maçonaria, ok? Na maçonaria. Inclusive, alguns confidentes eram maçons também, certo? Então, essas ideias iluministas, contribuíram também nesse contexto, certo? Então, vamos lá. Quem eram esses inconfidentes? Em sua maioria eram grandes proprietários de terras, latifundiários, grandes fazendeiros,
filhos de donos de mineração, de lavras, padres e letrados. O mais pobre deles, pessoal, era Tiradentes. José Joaquim da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes. Entenderam? E quais foram os principais objetivos deles? Primeiro, romper com Portugal, promover a independência das Gerais, não do Brasil, pessoal. O pessoal diz, não, Tiradentes queria a independência do Brasil. Não. Tiradentes queria a independência das Gerais. Essa questão, essa ideia de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, isso foi promovida no governo republicano. Quando o Brasil ficou independente de Portugal, nem se falava nisso, nem se falava de Tiradentes como herói nacional. Entendem? Isso foi construído no Brasil República. Então, era romper com Portugal, era criar indústrias no Brasil, criar indústrias em Minas, né? Criar uma universidade em Vila Rica, quer dizer, eram boas ideias. Eram boas ideias. E como eles queriam fazer essa revolta? No dia da derrama. Quando não alcançasse aquele objetivo de 1.500 quilos de ouro, as 100 arrobas, o que aconteceria? Haveria a derrama. Então os inconfidentes disseram o quê? Quando o povo vai estar revoltado com a derrama. E aí a gente inicia. Né? Junta a fome com a vontade de comer. Né? Só que aí, alguns dedos duros, traidores, disseram ao governador das Gerais. Em troca tiveram as dívidas perdoadas, que eles deviam impostos à coroa. Por isso que eu falo, pessoal, todo movimento na humanidade tem a ver com isso. Ah, professor, se eles estivessem bem, a produção tivesse alta, o custo de vida não fosse alto, mesmo eles continuando pagando imposto, eles iam se rebelar contra Portugal? Não. Está tudo bem, o bolso está cheio, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou brigar com Portugal se eu estou ganhando dinheiro? É tudo isso, pessoal. É tudo isso. 95% é dinheiro. Para não dizer que 100%. Certo? Que ainda tem as pessoas que pensam além do dinheiro. Ok? Então, eles entregam os delatores. Então, os outros inconfidentes são presos, são julgados. Agora, veja que coisa interessante. Tiradentes, ele era alferes. O que é um alferes? É um cargo equivalente hoje na hierarquia militar a segundo tenente. Era o mais pobre que tinha. Os outros ricos, alguns foram perdoados, outros foram condenados ao degredo na África, ou seja, foram para o exílio na África, foram viver na África, nas colônias portuguesas da África. E Tiradentes, que era o mais pobre, ou menos rico, provavelmente mais pobre, vou mais para essa opção, foi condenado à morte, à forca, e foi esquartejado, e seus pedaços foram exibidos, espalhados pela cidade. Compreenderam? Então foi isso, pessoal. A Inconfidência Mineira. Que buscava, agora, claro, era um movimento separatista, que buscava a ruptura com Portugal. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!